Você acha que conhece o seu próprio corpo? Você acorda todos os dias dentro dele. Anda com ele. Pensa com ele. Sente com ele. Mas a verdade é que a maior parte do que acontece aí dentro está completamente fora da sua percepção. Hoje eu vou te mostrar 25 curiosidades bizarras, profundas e cientificamente explicadas sobre o corpo humano. E quanto mais você ouvir, mais vai perceber que viver dentro de um corpo é como habitar uma máquina biológica de ficção científica. Fala galera, beleza? Tem uma novidade incrível para quem curte o nosso trabalho e quer fazer parte de algo ainda maior. O nosso clube de membros está oficialmente aberto. É isso mesmo. Agora você pode apoiar diretamente o canal e nos ajudar a continuar criando conteúdo cada vez melhor. E o melhor de tudo é que custa só R$ 1,99 por mês. É a sua chance de fazer parte de um grupo super especial que acredita no nosso trampo. Ao se tornar membro, você ganha selos de fidelidade exclusivos que vão aparecer do lado do seu nome nos comentários e nas nossas lives, mostrando para todo mundo o seu apoio. E não para por aí. Você também vai ter acesso a emojis personalizados para usar e se destacar na nossa comunidade. Então, se você quer dar essa força e ainda ganhar esses benefícios, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Vamos começar. Você sabia que o seu corpo emite luz? Sim. O corpo humano produz uma forma extremamente fraca de bioluminescência. Isso acontece por causa de reações químicas dentro das células, principalmente processos oxidativos, que liberam pequenas quantidades de fótons. A luz é tão fraca que nossos olhos não conseguem detectar, mas câmeras extremamente sensíveis já conseguiram registrar esse brilho. Curiosamente, o rosto costuma emitir mais luz do que outras partes do corpo. Ou seja, tecnicamente, você brilha no escuro. Agora imagine que dentro de você existe um ácido quase tão corrosivo quanto o de uma bateria. Esse é o seu ácido gástrico. O estômago trabalha com um pH extremamente baixo, capaz de dissolver alimentos, matar bactérias e quebrar proteínas com eficiência brutal. Se esse ácido entrasse em contato direto e constante com tecidos desprotegidos, causaria danos sérios. Por isso o estômago produz uma camada espessa de muco protetor e renova suas células a cada poucos dias. Se essa proteção falha, surgem as úlceras. Em outras palavras, seu corpo vive em equilíbrio constante para não se digerir. E falando em equilíbrio, você não é apenas humano. Dentro de você, vivem trilhões de micro-organismos. Bactérias, fungos e outros seres microscópicos formam o que chamamos de microbiota. Só no intestino podem existir até 2 quilos desses organismos. Eles ajudam na digestão, produzem vitaminas e influenciam diretamente o sistema imunológico. Estudos recentes mostram que algumas bactérias intestinais produzem substâncias relacionadas ao humor como serotonina. Isso significa que parte do que você sente pode ser influenciado por organismos que não são exatamente você. Você é, na prática, um superorganismo. Seus ossos também são muito mais impressionantes do que parecem. Grama por grama, eles são mais resistentes que o aço. O tecido ósseo combina colágeno, que oferece flexibilidade, com minerais como cálcio e fósforo, que garantem rigidez. Essa combinação cria uma estrutura incrivelmente forte e ao mesmo tempo leve. O fêmur, por exemplo, pode suportar cargas de milhares de quilos. Além disso, os ossos são vivos. Eles possuem vasos sanguíneos, células ativas, e estão constantemente sendo remodelados. A cada década, boa parte do seu esqueleto já foi completamente renovada. Aliás, isso nos leva a algo ainda mais estranho. Você não é fisicamente a mesma pessoa de anos atrás. Sua pele se renova em cerca de um mês. As células do intestino vivem apenas alguns dias. Até mesmo seus ossos passam por um processo contínuo de reconstrução. Grande parte da matéria que compõe seu corpo hoje não estava aí há 10 anos. Ainda assim, você continua sendo você. Isso levanta uma pergunta profunda. Se o corpo muda constantemente, onde exatamente reside a sua identidade? Agora vamos falar do órgão mais complexo do universo conhecido, o cérebro. Você confia nas suas memórias? Talvez não devesse tanto. Toda vez que você lembra de algo, o cérebro reconstrói aquela memória. Ele não reproduz um arquivo intacto como um vídeo. Ele recria a experiência. E nesse processo, detalhes podem ser alterados, distorcidos ou até adicionados. É possível ter absoluta certeza de algo que nunca aconteceu daquela forma. Sua mente pode reescrever sua própria história sem que você perceba. E fica ainda mais estranho. Experimentos em neurociência mostram que o cérebro inicia certas decisões milissegundos antes de você ter consciência delas. Em outras palavras, a atividade neural que leva à decisão começa antes da sensação consciente de escolher. Isso levanta um questionamento desconfortável. Você realmente decide?
ou apenas toma consciência de uma decisão que seu cérebro já iniciou, mesmo representando apenas cerca de 2% do peso corporal. O cérebro consome aproximadamente 20% da energia do corpo. Ele funciona através de impulsos elétricos e reações químicas extremamente rápidas. Bilhões de neurônios se comunicam a cada segundo. E mesmo quando você está dormindo, ele continua ativo, reorganizando memórias, consolidando aprendizados e criando sonhos. Dormir não é desligar. É mudar o tipo de atividade. E talvez você não saiba, mas seu intestino possui algo parecido com o segundo cérebro. O sistema nervoso entérico contém centenas de milhões de neurônios e pode funcionar de forma relativamente independente. Ele regula movimentos intestinais e reage a estímulos locais sem precisar consultar o cérebro principal o tempo todo. É por isso que emoções intensas podem causar reações no estômago. Existe uma comunicação constante entre intestino e cérebro. Você pensa com a cabeça, mas sente muitas coisas na barriga. Falando em percepção, você não enxerga o mundo como ele realmente é. Seus olhos captam apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Não vemos infravermelho, ultravioleta, raios-x ou ondas de rádio. Existe um universo inteiro de radiações passando ao seu redor neste exato momento. Invisível para você. O que chamamos de realidade visual é apenas uma pequena fração do que realmente existe. Além disso, você enxerga tudo de cabeça para baixo. A imagem que chega à retina é invertida. O cérebro simplesmente corrige essa informação automaticamente. Ele também preenche seu ponto cego, uma região do olho sem células receptoras de luz. Você literalmente possui uma falha na visão, mas nunca percebe, porque seu cérebro preenche o vazio. E quando você toca algo, tecnicamente, você não toca. No nível atômico, os elétrons ao redor dos átomos se repelem. Quando você encosta sua mão em uma mesa, por exemplo, o que ocorre é uma repulsão eletromagnética entre partículas. Não existe um contato sólido absoluto como imaginamos. O que sentimos como toque é, na verdade, a resistência dessas forças invisíveis. Seu coração também é uma máquina impressionante. Ele bate em média mais de 100 mil vezes por dia. Ao longo da vida, são bilhões de batimentos. A pressão que ele gera é suficiente para impulsionar o sangue por todo o corpo, através de uma rede gigantesca de vasos sanguíneos. Se fosse possível canalizar essa força sem resistência, o jato poderia alcançar metros de distância. Tudo isso acontece sem pausa, sem descanso, desde antes de você nascer. E cada movimento, cada pensamento e cada sensação só acontecem porque seu corpo produz eletricidade. Os neurônios funcionam através de diferenças de carga elétrica. Pequenas variações no fluxo de íons geram impulsos que percorrem o sistema nervoso. Sem eletricidade, não haveria consciência, nem memória, nem movimento. Você é, essencialmente, bioeletricidade organizada. Mas talvez uma das coisas mais surpreendentes esteja no seu DNA. Cerca de 8% do seu material genético é composto por sequências derivadas de vírus antigos que infectaram nossos ancestrais há milhões de anos. Em vez de serem completamente eliminados, esses fragmentos foram incorporados ao genoma humano. Alguns deles, inclusive, desempenham funções importantes, como na formação da placenta. Você carrega dentro de si vestígios de infecções pré-históricas. Seu corpo também muda ao longo do dia de formas quase imperceptíveis. Você é ligeiramente mais alto pela manhã, durante ou sono. Os discos da coluna vertebral se expandem. Ao longo do dia, a gravidade comprime esses discos, reduzindo alguns milímetros da sua altura. É uma transformação diária, silenciosa. Além disso, seu cérebro limita sua própria força. Seus músculos são capazes de gerar tensões tão altas que poderiam causar danos às articulações e aos ossos. Por segurança, o sistema nervoso impõe restrições. Em situações extremas, como emergências, a liberação de adrenalina pode reduzir temporariamente essas limitações. Mas isso vem com risco de lesões. A cada minuto, você perde dezenas de milhares de células da pele. Grande parte da poeira acumulada em ambientes fechados é composta por células mortas. Seu corpo está constantemente se desfazendo e se renovando, deixando rastros microscópicos por onde passa. E mesmo sua temperatura é controlada com precisão impressionante. Pequenas variações ativam mecanismos automáticos como sudorese, tremores e alterações na circulação sanguínea. Você é um sistema térmico autorregulado, extremamente sofisticado. No fim das contas, o que mais impressiona não é apenas cada curiosidade isolada. Você é um processo em constante transformação. Uma rede de células que nascem e morrem. Um campo de impulsos elétricos. Um arquivo genético que carrega milhões de anos de história. Uma mente que constrói a própria realidade. Seu corpo brilha, se reconstrói. Se limita para se proteger. Carrega vírus ancestrais. Cria memórias que podem não ser exatas.
e faz tudo isso sem que você precise pedir. Você vive dentro de uma das estruturas mais complexas do universo conhecido. E talvez o mais impressionante seja isso. Você passa a vida inteira dentro dessa máquina extraordinária. E ainda assim, conhece apenas uma fração do que realmente acontece aí dentro. Se esse vídeo abriu a sua mente e te fez enxergar o próprio corpo de uma forma completamente diferente, já deixa o seu like para apoiar o canal e se inscreve agora para não perder os próximos conteúdos. Porque toda semana tem vídeos que vão expandir ainda mais a sua percepção sobre ciência, mistérios e curiosidades que pouca gente conhece. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.